Olá pessoal, Fabiano Costa, Escola Confraria Floripa Bonsai. De novo no estacionamento com uma dica bem interessante, tá? Uma coisa que é um artigo, na verdade, que eu já fiz no blog, tá? O fabianocostabonsai.com.br, que lá fala sobre overpotting, tá? O overpotting, o que é? A gente tá perguntando se o vaso é grande demais, o que faz crescer, né? Muita gente, bota numa bacia, bota no chão, bota isso. O último vídeo eu até comentei sobre que colocar no chão é a melhor, né? A melhor opção para a gente realmente fazer a planta bombar, crescer. Mas vamos fazer assim. Temos só potes, né? Eu mostrei alguns potes, algumas coisas e tal. Mas aí vão perguntar assim: e o vaso, quanto maior é melhor? Essa é uma pergunta bem interessante e eu vou falar de uma forma um pouco mais técnica hoje, mas é para iniciante mesmo, tá? Lógico que um monte de iniciados também vão se aproveitar aí dessa dica, tá? Então o que eu digo? Ó, quando eu for falar em crescimento, em vaso grande ou não, não tem como não falar de substrato, tá? Primeira coisa, o substrato, quanto maior a granulometria, não fazendo em britas, lógico, né, gente? Mas fazendo de 4 a 6 milímetros, mais ou menos, ele vai ter maior crescimento. A planta terá um crescimento maior. E quanto menor espaço entre um grão e outro, quanto menor eles forem, ele vai ter menor crescimento, obviamente, e vai ter uma retenção maior de umidade. Essa retenção maior de umidade, ela acaba que meio que diminuindo a troca gasosa lá dentro do substrato, e com isso diminui um pouco a saúde. Eu vou explicar isso aí daqui a pouco, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes num vaso grande, o substrato ele acaba secando de uma forma. Existem duas formas de secar o substrato, de perder a água do substrato. Uma delas é pela evaporação, né? O sol vai bater na parte superior do substrato e aí por ali mesmo acaba subindo a umidade, a água que tem lá embaixo, por evaporação. A outra forma, que é a forma que a gente quer, né? Que seria por transpiração. O que seria? A própria planta absorve pelas raízes capilares e vai levar aquela água em forma de seiva bruta até chegar às folhas, e lá há uma transpiração da água pelas folhas, então a gente perde ali a água, ok? Então esse daí é legal vocês fazerem um teste, pegar um vaso com o mesmo substrato, mesmo volume, um com planta e outro sem planta, rega bem e vocês vão ver qual que seca primeiro. Dá pra ver por causa dá pra sentir o peso. Dá para medir o peso de um e outro depois. Então é bem legal, isso é uma experiência bacana, né? Para vocês verem que os dois vão ter a evaporação e só um vai ter a perda por transpiração da planta. Então isso é bem legal de aprender, de experimentar, tá? Então isso aí quer dizer o quê? Se eu tenho o meu problema com o tamanho do vaso, é realmente se eu quero que a planta cresça mais. Se eu tenho uma transpiração maior, eu tenho que cuidar, eu tenho que analisar isso aí na hora de escolher se o vaso é grande ou não, tá? Uma coisa que pode acontecer com um vaso grande demais, que é o chamado overpotting, é ter um saturamento do solo ou o substrato antes do tempo de usar todo aquele substrato, entende? Então o que eu quero dizer? A raiz, para usar todo aquele substrato, ela tem que se espalhar por todo ele, para poder realmente utilizar ele inteiro. Não adianta ter depósito só de água de um lado e do outro. Alguns pontos onde vai ter raiz, aí agora vai entrar o que eu estou falando até agora. Aonde vai ter a raiz, vai ter a absorção também por transpiração, né? E a outra parte é só por evaporação. Então vai ter partes no substrato do mesmo vaso mais úmidas do que o outro. Não vai ser uma perda uniforme de água. Isso pode causar algum problema, tá? Então, com esse saturamento do solo, o que pode acontecer? Quando a gente usa um solo ou um substrato que tem nele, que geralmente a gente faz com elementos orgânicos, principalmente uma casca de pinos ou coisas assim,
ele compacta muito rápido, porque ele acaba fazendo uma compostagem desse material ali embaixo. E quando ele acaba fazendo essa compostagem, ele diminui essas partículas, sabe? Então a partícula que eu tinha de 4, 6 milímetros, quando eu tenho um pouquinho de orgânico, um pouco a mais, de repente, e com essa umidade constante, ele acaba fazendo essa compostagem e fica até meio pastoso lá embaixo. Eu tenho uma experiência muito ruim com casca de pinos usando dessa forma. Em 3, 4 meses, meu substrato que eu fiz na época ficou quase que pastoso, por causa da compostagem acelerada, principalmente em época quente, né? Então isso é meio complicado. Poderia resolver de que forma? Usar apenas inorgânicos. Mas inorgânicos aí já vem com outros problemas, né? Mas então, porque, né? Pô, se a gente usa só os inorgânicos, a gente tem uma transpiração mais rápida também, porque a retenção diminui. Então a gente tem que cuidar com a questão do tamanho do vaso, tá? Então assim, quando a gente não rega diariamente uma planta, o substrato ali embaixo acaba ficando retido vários gases, tipo dióxido de carbono e outros gases que ficam ali. Muita gente não fala sobre isso. Eu gosto de salientar bastante disso quando eu falo em substrato. Então o que acontece? Quando existe troca gasosa, tanto lá em cima, né, na parte aérea, lá embaixo também. Troca lá embaixo, principalmente dióxido de carbono e outros gases que muitas vezes não são importantes. Sem uma nova taxa de oxigênio lá embaixo no substrato, pode fazer com que as raízes fiquem mais pobres, que não se alimente bem, que tenha algum prejuízo de alguma forma. Então, como que a gente faz isso? Regando. Quando a gente rega, aquela água nova que entra, ela entra tipo um êmbolo e vai descendo, e ela puxa um ar novo, o oxigênio, um ar saudável para debaixo do substrato igual, que não vai ser aquele gás ruim que estava lá embaixo. Então troca e começa todo o ciclo novamente disso daí. Sem essa rega diária, não tem uma taxa de crescimento adequado. Pelo menos não usando o máximo que poderia usar, ok? Então eu vou dar uma dica para vocês. Eu falei tudo isso para dizer o quê? Que dependendo da situação, não vale a pena usar um vasão grandão já de cara. Vale a pena o quê? Primeiro, a gente deve usar o vaso de acordo com o tamanho radicular que a gente tem. Entendeu? Essa é a frase. Então assim, se eu quero uma planta que tem, vamos botar um diâmetro de 20 centímetros de massa radicular, eu posso usar o que? 25, 30? Claro, é bom, porque ela vai ter esse crescimento. No ano que vem eu posso mudar o vaso para um pouquinho maior de novo. E vamos crescendo o vaso conforme a minha massa radicular vai crescendo. Entendeu? Essa é a dica que eu dou para vocês, é o que eu faço. Eu não uso uma bacia gigante para uma mudinha, tá? O que eu ganho com isso? Primeiro lugar, eu economizo em espaço na minha bancada. Muita gente vale ouro isso. Eu ganho em substrato, que não é tão barato, pesado, chato de carregar para um lado para o outro, né? Eu economizo em adubo, porque eu não vou ficar adubando uma bacia gigante se eu posso adubar uma bacia pequenininha, um balde menor. Eu economizo inclusive em vaso, que vaso ele custa mais barato, quanto menor mais barato. E o meu trabalho de estar regando, né, fora a água também. E o meu trabalho de estar regando aquilo tudo e eu perco um pouco do controle. Então, gente, vamos aumentando aos pouquinhos o tamanho do nosso vaso, conforme a nossa necessidade. Não vamos fazer o overpotting sem uma grande saber o porquê. Ok? Essa é a minha dica de hoje. Muito obrigado por estar assistindo. Esse vídeo ficou até um pouquinho maior. Por favor, dá um likezinho, que eu estou gostando do engajamento do pessoal. Um grande abraço e até a próxima dica. Até mais. Tchau.